Nós acabamos de ser lembrados da fidelidade de Deus. Nós acabamos de lembrar que Deus está sempre com o seu povo. E Deus vem ao encontro desse povo todas as vezes em que muitas vezes nós achamos que isso não é possível, que há distância. Nós acabamos de ouvir que Deus, que para Ele não há distâncias, não há situações, que não há momentos em que Ele não possa vir ao nosso encontro. Ele veio e Ele aqui está. E aqui queremos, nesta noite, nesse encontro, agradecer, bendizer, honrar, falar no íntimo do nosso coração, no íntimo do ser de cada um, o quão isso faz bem e o quanto nós precisamos dessa presença do Senhor. Nesse instante, convido aos irmãos que abram a palavra no Salmo 33, os versos de 1 a 5, também por boca do salmista, por palavra do salmista, nós aprendemos da grandeza, do poder preservador de Deus. Nós aprendemos também que, ao encontrarmos com Deus, nós precisamos viver a alegria dessa companhia. Por isso louvar, por isso honrar, por isso bendizer. Eu peço nesse instante para que dentro dos irmãos nós leiamos esse texto. Eu convido a nossa irmã Fátima para que faça a leitura dos versos de 1 a 5 do Salmo 33. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Podemos dizer amém? É o que a palavra nos ensina. A terra está cheia da bondade do Senhor. Por isso, nós devemos com alegria exultar, bendizer, glorificar ao Senhor nesse instante. Vamos nos colocar de pé e nós vamos orar também na presença do nosso Deus. Mas, se faz esta oração, por favor, vamos falar com Deus. Amém. Vamos cantar nesse instante? Louvemos ao Senhor.
és para mim mais do que paixão. És o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou em teus laços de amor, Jesus. Foi teu imenso amor que me conquistou. Eu não pude resistir de compaixão, Senhor. Coração assim que se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, meu amor me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão. És o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou em teus laços de amor. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou em teus laços de amor, A graça de Deus está sobre o povo e a Ele, portanto, nós devemos gratidão e louvor. Mas pela bondade de Deus também Ele nos recebe como filhos e como família, como irmãos e irmãs que foram remidos e lavados pelo mesmo sangue, recebem, pois, esse DNA e fazem parte desta mesma família. Como irmãos e irmãs, nós convidamos a todos aqui presentes a darem um abraço, a saudarem, a cumprimentarem uns aos outros e a dizerem que a paz do nosso Pai esteja sobre a sua vida. Em nome do Senhor, pela autoridade que Ele nos dá, a paz de Jesus esteja sobre todos. Em meio a esta paz, nós convidamos os irmãos a orarem
Sentando-se, por favor, vamos orar. Abrindo nosso coração para Ele. Podemos falar, podemos abrir, podemos dizer, sabendo que Ele nos ouve e é bondoso para conosco. Fechemos os olhos e oremos. Querido Deus, em nome de Jesus, aqui nós estamos reunidos e aqui, Pai, queremos viver momentos de alegria e de felicidade. Queremos viver momentos, ó Pai, onde os nossos corações sejam repletos, onde ao sairmos ou quando sairmos, nada possa ficar para trás, ou nada pendente, ó Pai, fique no nosso viver. Pai, nesse instante, portanto, nós colocamos diante de Ti o nosso compromisso. Colocamos diante de Ti o compromisso de uma vida cada vez melhor, com o Senhor primeiramente, mas também queremos viver esta vida assim, com os nossos irmãos, esses que fazem parte da nossa família da fé, esses que foram lavados por esse precioso sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus, esses que aqui estão. Por isso, se nesta hora, bondoso Pai, ainda no nosso coração há algo que nos impeça, Pai bendito, de vivenciarmos, de gozarmos, portanto, esta realidade, esta verdade, pelo Teu Espírito, toca neste coração, toca nestas vidas, para que imediatamente, ó Pai, providências sejam tomadas, iniciativas, Pai, aconteçam no nosso meio, e assim nós vivamos esta liberdade da consciência daquilo que foi perdoado. Nós queremos viver em alegria uns com os outros, nós queremos viver em paz e queremos agradar principalmente, primeiramente, ao Senhor. Perdoa, Pai, os nossos pecados e purifica o nosso viver, em nome de Jesus. Amém. Abramos em Joel, versículos 12 e 13, capítulo 2. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro, com pranto, rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Nós agradecemos a Deus pela sua palavra e pela iluminação dos seus servos. Vamos louvar o Senhor, todos juntos nos colocando em pé.
na cruz, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Diga que você veio. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Obrigado, Senhor. Obrigado que o Senhor está no nosso meio. O Senhor se faz presente no nosso meio. O Senhor diz na tua palavra que onde tiver 2 ou mais pessoas ali, o Senhor estaria. E nós te louvamos e te bendizemos por isso, Deus. E que nós possamos ser mudados pela tua presença, Senhor. Nós possamos realmente nos entregar a ti, para que o nosso louvor seja um verdadeiro louvor. Que a nossa vida seja um louvor a ti, ó Deus. Nos ajuda porque somos fracos e falhos e limitados demais, ó Pai. Nós não conseguimos enxergar, Pai, mas o Senhor consegue, o Senhor é capaz, o Senhor pode mudar, o Senhor pode fazer, ó Senhor. Então faz, Deus, faz aquilo que precisa ser feito em cada um de nós, ó Pai. Nós estamos aqui esta noite para te bendizer, ó Senhor, mas também para dizer: muda, Senhor, muda o nosso coração, muda a nossa atitude, ó Deus, em nome do teu Filho Jesus. Trouxe minha vida.
chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor pela cruz. Me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Como é bom, né? Provar do amor de Deus, né? É maravilhoso saber que tem um Deus tão único, tão pleno, que ama pessoas tão pequenas, tão falhas, tão às vezes mesquinhas. Nós somos, né? Pessoas mesquinhas. Às vezes a gente olha simplesmente para o eu, o meu eu. Mas Deus vem nos pedindo, não você, mas sim eu, o eu sou. Que o nosso Deus possa mudar e moldar as nossas vidas todos os dias, para que nós possamos ser mais parecidos com Ele, para que nós possamos expressar mais do amor, porque eu não tenho como dar do amor de Deus se eu não o conheço. Então que nós possamos buscar o amor do Senhor todos os dias, para que nós possamos dar do amor do Senhor, que nós possamos buscar a palavra do Senhor, para poder dar da palavra do Senhor. Amém?
infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Menos de mim,
nós, Senhor. Mais de Ti, ó Pai, nesse mundo. Mais de Ti, ó Pai, nos relacionamentos, Senhor. Mais de Ti, ó Pai, nessa igreja, Senhor. Menos de nós. Mais de Ti, Senhor. Que nós, ó Pai, possamos entender, ó Pai, o Seu chamado. Que nós, ó Pai, possamos, ó Pai, fazer, ó Pai, como o apóstolo Paulo, de entender, ó Pai, que Ele era o mais miserável, ó Pai, dos pecadores. O Senhor é o nosso Deus, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Mais de Ti, Jesus, mais de Ti. A cada dia, a cada momento, Senhor. Nas nossas casas, nas empresas. Mais de Ti, Jesus, em Jundiaí. Mais de Ti, ó Pai, nesse país. Mais de Ti, ó Pai, na África, na Ásia, na Europa, Jesus. Tu és o nosso Deus, o Deus poderoso, o Santo de Israel. Aquele que sofreu sem merecer. Aquele que se deu sem merecer. Ó Senhor Jesus, tem misericórdia, ó Pai, do Seu povo, Senhor. Traga, ó Pai, em nossa consciência, ó Pai, aquilo que o Senhor tem feito, Jesus. Tantas maravilhas, Jesus, que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. E muitas vezes nós não conseguimos, ó Pai, enxergar, ó. E que aqui, Senhor, nós possamos entregar aquilo, ó Pai, que é do Senhor. Que nós aqui, ó Pai, não sejamos, ó Pai, meros espectadores. Pessoas, ó Pai, que sentam, cruzam o braço, Pai. Mas homens e mulheres que trabalham com os dons do Senhor Deus, cada um no seu ministério, cada um no seu chamado. Mais de Ti, Jesus. Nós possamos entregar o nosso levantar, o nosso deitar, o nosso entrar, o nosso sair de todos os lugares. Que a gente possa ser servo de todos os irmãos. Em nome de Jesus, irmãos.
Pode assentar, irmãos. E assentados ainda com essa mesma reverência, com essa mesma dedicação e concentração, eu peço aos irmãos para abrirem mais uma vez a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 3, versos de 1 a 16. Atos, capítulo 3, verso de 1 a 16. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pediste que vos concedessem um homicida. De Sarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Nós vamos fazer uma oração nesse momento. Eu peço ao nosso irmão Mateus, pastor Mateus, que nos dirija a Deus nesta oração. Vamos falar com Deus. Amém. Como foi anunciado de manhã, talvez os irmãos alguns estejam observando, até achando estranho a ausência das crianças, mas pela manhã nossa irmã Priscila nos informou que elas já entrariam direto para a classe ou para o espaço
seja nas classes ou no salão, onde elas seriam orientadas também em como adorar, em como cultuar, em como glorificar ao Senhor. Eles viverão lá as mesmas experiências que nós estamos vivendo aqui. Então, os irmãos saibam que, por algum tempo, isto acontecerá, e eles assim estarão louvando a Deus, e em algum momento, durante o mês, durante determinado período, eles se unirão a nós, provavelmente nos dias de ceia, como já acontecia, para celebrarmos juntos a mesa do Senhor. Então, feito esse registro muito importante, nós vamos continuar então meditando nesta passagem extraída do livro de Atos, que tem sido também objeto das nossas reflexões neste início de ano, nesse nosso retorno após as festividades de final de ano. E por que o estamos fazendo? Porque verdadeiramente nós queremos aprender com a Igreja do Senhor, queremos aprender com a igreja que é conduzida pelo Espírito, queremos aprender, mesmo sendo homens, como foi dito aqui em oração, diante das nossas limitações e fraquezas, queremos aprender com uma igreja que é conduzida pelo Senhor, diante da grandeza, da infinitude e da perfeição do Senhor. Queremos aprender, portanto, com esse povo, nossos irmãos. Queremos também servi-lo, queremos também, como este povo serviu, servir a Deus, com toda a intensidade do nosso ser, em meio ao nosso tempo. Repito outra vez que alguém disse, em meio ao nosso tempo de vida, que retomar Atos dos Apóstolos seria impossível na igreja dos nossos dias. Isso me inquietou tremendamente, irmãos, porque, na verdade, apesar de nós sabermos que cada tempo tem a sua peculiaridade, a sua particularidade, nós continuamos servindo ao mesmo Deus, que quer realmente fazer a história com o seu povo, e alguma razão há, porque talvez nós, segundo a conclusão deste irmão, nós não consigamos fazer mais. Então é importante que nós reflitamos, é importante que nós falemos, é importante que nós vivenciemos as experiências vividas por eles, ainda que com esta distância, em pensamento, em espírito, quem sabe, mas esperando que Deus possa restaurar, se assim for necessário, a nossa vida, o nosso povo, a igreja do Senhor nos nossos dias, para que ela viva coisas maravilhosas, como viveu esta igreja desses dias. E já vimos que o Espírito Santo trouxe para aquele povo uma nova consciência, aqui já frisamos isso também, que por sua vez produziu uma prática nova entre os discípulos de Jesus. Lembram-se, a semana passada nós falamos do capítulo 2, versos 42 a 47, e o fato de o texto de Lucas, Atos, lá no versículo 42, qualificar a postura daqueles discípulos, ou qualificar esta vida dos discípulos como uma sequência de uma atitude perseverante, nos chama atenção, nos faz crer, nos faz pensar, nos faz concluir que as ações que eles realizavam ou que realizaram não eram práticas simples, fáceis de serem desenvolvidas. Mas mesmo assim, nós percebemos que isso estava sendo feito e cremos, como diz aqui o texto, qualificado, esta ação é fruto de uma perseverança, que talvez hoje nós não tenhamos tanto, que talvez hoje nós não pratiquemos tanto, que talvez hoje nós não estejamos dispostos a vivenciar. Então, se é assim, vamos pensar que Pedro e João, nesse texto, fazem uma ação ou desenvolvem alguma coisa, praticam ações que elucidam tal compreensão. Mas também evidencia esta vida nova, ou esta nova fase de vida,
a vida controlada, conduzida pelo Espírito sob o senhorio de Jesus Cristo. E 3 coisas, portanto, nós percebemos nesse texto, a partir da vida desses discípulos, sobre esta situação, sobre esta condição. Primeiro, houve uma mudança de paradigmas. Uma mudança de paradigma. Eles mudaram seus valores, seus conceitos, e uma coisa é muito clara: eles deixaram de pensar em só receber e passaram a pensar em dar. Nós ouvimos aqui os irmãos falando sobre isso também. Mas outras 2 coisas nós podemos aprender nesse texto: que eles passaram a pensar em dar aquilo que não lhes pertence. Eles passaram a pensar em dar algo que não lhes pertence. Embora eticamente, talvez para nós isso pareça um absurdo, nós vamos meditar um pouco a partir desse texto e ver que isso tem o seu lugar, porque eles o fazem com uma autoridade. Então vamos pensar sobre isso, queridos irmãos. Primeiramente, o que mudou na vida desses discípulos para que eles deixassem somente de pensar em receber? Nós já vimos que a conversão para Jesus, a conversão a Jesus não mudou a prática de ir ao templo. Eles continuaram indo ao templo. Na verdade, o texto fala aqui logo no começo: João e Pedro subiam ao templo para a oração da hora nona. Volto a dizer, como já disse a semana passada, que era a prática dos judeus pelo menos ir 3 vezes ao templo. Eles iam à hora terceira, à hora sexta, iam à hora nona. Isso quer dizer, no nosso, aqui na nossa forma, né, de vivenciar no nosso hemisfério, nesse nosso lado do mundo, eles iam às 9 horas da manhã, eles iam ao meio-dia e eles iam às 3 horas da tarde, que era a hora nona, para orar. Isso era uma prática comum. Este episódio, contudo, mostra, queridos irmãos, uma mudança nos paradigmas destes homens que tinham esse comportamento. Os discípulos seguiam a Jesus. Nós devemos lembrar que certa vez Jesus foi procurado pelos discípulos. Ele estava em determinada região, atravessou o mar, foi para o outro lado, o mar de Tiberíades, e os discípulos se perderam um pouco deles e ficaram à procura de Jesus. Andaram atrás dele até que encontraram e perguntaram a Jesus: tu estavas aqui, nós estávamos te procurando, nós queremos ir atrás do Senhor. Jesus destaca esta situação e os exorta naquela oportunidade, registrado pelo evangelista João, capítulo 6, versículo de número 26, da seguinte maneira: vocês estão aqui com o interesse de se satisfazerem. Nós então podemos perceber que esta era uma tônica no meio dos discípulos, até entre os 12, nós podemos observar isto. Quando eles se viam distanciados de Jesus, distantes de Jesus, eles, de alguma maneira, iam atrás de Jesus, especialmente para a satisfação de alguma carência, de alguma necessidade, de algum desejo que eles guardavam em si, que eles tinham no seu coração. E isso também não é diferente dos nossos dias. Nós também temos, vez por outra, a mania de irmos atrás de Deus para satisfazermos as nossas necessidades, os nossos anseios. Nós temos o interesse de ir atrás do Senhor para solucionar, quem sabe, vazios que estão dentro de nós. Isso se retrata, irmãos, quando muitas vezes nós ouvimos afirmações do tipo assim: hoje eu não me satisfiz com o culto, hoje a palavra não me satisfez, ou eu estou saindo mais, ou estou saindo como eu entrei, estou vazio, afirmações nessa direção. Isso retrata esse nosso comportamento, como nós desejamos
nos encher. Nós queremos ir a um culto e nos satisfazermos com os cânticos. Nós queremos ir a um culto e nos satisfazermos com a palavra. Nós queremos ir a um culto e nos satisfazermos com aquilo que acontece durante o culto, com as coisas que estão sendo realizadas no culto, com as orações. Nós queremos nos satisfazer com as orações. Nós queremos nos suprir de tudo aquilo que é feito. Nós vivenciamos muito a prática do homem dos nossos dias, que de certa forma tem esse interesse de satisfação. Ele paga para se satisfazer. Ele vai a um estádio, ele vai a um teatro, ele vai a um cinema, ele assiste uma televisão, os seus canais, enfim, com o intuito dessa satisfação. Naquela oportunidade, algo novo se viu. O coxo que fora ali levado, com esta postura também, diz o texto, ele foi lá para pedir esmola. Então ele desejava receber, ele desejava ser suprido pelas esmolas, por essa atitude que era até uma atitude sagrada entre os judeus, ressaltada também pelo Senhor Jesus. Ele desejava esse acontecimento, esta satisfação. E o texto até retrata isto, quando os apóstolos Pedro e João dizem para ele assim: olha para nós. Ele os fitou, e diz o texto de Lucas, fazendo esta colocação, aguardando, esperando que viesse alguma coisa. A esmola que ele pedira. Ele estava desejoso disso. Mas, primeiramente, Pedro pede a sua atenção. Olha para nós, diz Pedro. Volte o seu olhar em nossa direção. Você precisa, nesse instante, direcionar, se esquecer. Talvez ele estivesse estendendo a mão para Pedro, pedindo, dá uma esmola, mas vendo, quem sabe, outros que vinham passando, entrando, e quem sabe pessoas que satisfaziam sempre ele nesse seu anseio, nesse seu desejo, já pedia aqui, olhando para lá, não dando atenção, quem sabe até aquele a quem ele pediu, simplesmente me dê uma esmola. E Pedro então diz a ele, olha para mim, olha para nós, olha para mim e para João. Algo diferente aqui se processará, olha para nós. E completou, não temos ouro e prata. Esse talvez fosse o instante que imediatamente aquele coxo, se ele não estivesse verdadeiramente prestando atenção ou sendo obediente à afirmação dos apóstolos, ele imediatamente os abandonaria, os deixaria, daqui não sai nada, daqui eu não vou suprir a minha necessidade, daqui eu não terei nada. Na sequência, portanto, ao ouvir estas palavras do apóstolo, porque foi chamado a atenção, ele continuou com o seu olhar, com os seus olhos fitos em Pedro e João, que completaram a frase dizendo, nós não temos ouro, não temos prata, mas o que nós temos, o que eu tenho, nós te damos, eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Irmãos, nós podemos perceber através desta afirmativa dos apóstolos, que não é que eles fossem irresponsáveis, não é que eles não estivessem naquele instante preparados. Eu não chego a dizer que eles não tivessem nenhum tipo de recurso com eles. Talvez isso fosse uma realidade, mas também não é algo que nós tenhamos condições de afirmar plenamente. Mas é importante que nós observemos, na maneira como os apóstolos se colocaram, que para eles ouro e prata não valia mais do que aquilo que eles tinham a dispor para aquele homem naquele dia. Eles passaram 3 anos e alguns meses com o Senhor Jesus, recebendo
recebendo, muitas vezes, de diversas formas, em várias circunstâncias. Chegou, portanto, a hora em que eles valorizassem, em que eles entendessem que aquilo que eles receberam durante todo aquele tempo valia muito mais do que ouro e do que prata. O que nós temos, nós vamos compartilhar com você. E o que eles tinham, queridos irmãos, eles tinham vida plena, eles tinham vida abundante, eles tinham vida que vale, eles tinham vida saudável, eles tinham existência, eles tinham razão de viver, porque tudo isso eles tinham recebido do seu Mestre, do seu Senhor, eles tinham recebido de Jesus, eles tinham recebido daquele que, sem acepção de pessoas, lida, abençoa e dá a todos que vão a Ele, pede. Então, estas coisas ninguém poderia dar se não fosse a partir desta relação tão grandiosa e maravilhosa que os apóstolos testemunham aqui, que eles nutriam, que eles provavam naqueles dias. Então, uma pergunta: quantos em nossos dias carecem deste valor, destes valores? Quantos, como nós mesmos, que fomos agraciados e temos em quantidade, porém precisamos de uma mudança de paradigma no nosso viver? Quantos, como nós mesmos, precisamos entender que já temos recebido muito, que já temos gozado muito, que já temos sido abençoados, agraciados com a vida que Deus nos dá? Eu me lembro, o Salmo 131, é isto, né? Que diz: Senhor, o meu coração não deseja coisas grandiosas demais. Senhor, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Senhor, eu estou em paz, como a criança que descansa, que sossega no colo de sua mãe. Assim é eu, assim sou eu, assim estou eu para contigo. Este entendimento é aquele que nós podemos dizer está presente, faz parte da vida daqueles discípulos naquela oportunidade, quando eles disseram àquele homem: o que nós temos, queremos compartilhar com você. Mas como eles poderiam dar o que não lhe pertence? Pertence, na verdade, a eles. Outro ponto importante que nós devemos ressaltar através desse texto é que, a princípio, ou melhor, em princípio, nós não se pode dar o que não lhe pertence, o que não é seu. Observem as palavras de Pedro no versículo 12. Voltem o seu olhar para este versículo. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Nesse instante, esta consciência grandiosa toma conta desses apóstolos, porque eles perceberam, como diz aqui o versículo 11, apegando-se a ele, o coxo, e a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado Salomão. Observem estas palavras, queridos irmãos. Quantas vezes nós fomos atrás de algo ou alguém, porque julgamos poder receber desta pessoa ou deste alguém o que nós desejávamos. Às vezes recebemos e muitas vezes nos frustramos. O fato de sermos ou não satisfeitos em nossas buscas, contudo, não devem nos conduzir o ponto final das nossas reflexões. Nós devemos ir além e pensarmos quais os tipos de vínculos que se estabelecem a partir de então.
de situações como estas. Por exemplo, versículo 11 diz que todos ficavam atônitos e correram e buscaram e foram ao encontro de Pedro e João. Voltamos a ler. E vejam o versículo 13. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. São duas posturas diversas, duas posturas antagônicas. Nós estamos falando aqui de uma postura de recepção, de acolhimento, de ir em direção de ir à procura de ir de alguma maneira para saudar, para exaltar, para glorificar, para honrar, é o que nós estamos vendo aqui. E, ao mesmo tempo, nós estamos vendo uma outra posição antagônica, totalmente diferente. Rejeição, abandono, troca, desvalorização, descrédito. Assim nós somos. Então, prestem atenção, a partir desse texto, que estas posições antagônicas acontecem justamente em origens que produzem ou não produzem aquilo que supostamente se encontrou ou não se encontrou. Vamos tentar explicar melhor o que nós estamos falando. O que este coxo foi atrás? Ele foi atrás de ouro e prata, ele foi atrás de esmola, de recursos financeiros para poder realizar a sua vida, conduzir a sua vida, e encontrou a vida, encontrou a sua natureza normal, criada por Deus, com honra, com dignidade de existência. Ele encontrou aquilo que Jesus disse para ele, em nome, eu te darei vida abundante. Encontrou isto. As pessoas que estavam em torno dele, e ele também, foram em direção a João e Pedro, entendendo que isto acontecera porque João e Pedro lhes proporcionara esta nova situação de existência. Pedro e João imediatamente dizem que não foi a partir deles que isto aconteceu. Mudem o seu pensamento, mudem a sua ideia. E diz que aquele que proporcionou tudo isso que eles estavam vivendo foi rejeitado, abandonado, trocado por um marginal, por um homicida. Quem fez isso com vocês? Vocês o levaram à cruz. E prestem atenção no que eles disseram no versículo 15. Destarte e mataste o autor da vida. Aquele que poderia produzir, portanto, vida, como vocês estão vendo a partir deste coxo. Que tipo de vínculo, na verdade, nós estabelecemos, queridos irmãos, com a fonte das nossas buscas? Muitas vezes, nós nos vinculamos a fontes que não podem nos dar existência. Nós até achamos que elas nos dão existência. E nós nos vinculamos a elas. Querem ver um exemplo bastante atual nos nossos dias? Nós nos vinculamos, por exemplo, a uma determinada camisa. Nós nos vinculamos a uma facção. Nós nos vinculamos a um partido, nós nos vinculamos a determinado grupo, religioso ou não. Achamos que eles podem nos dar vida, achamos que eles podem nos fazer andar, achamos que eles podem dar a nós um sentido que nós até então não temos. E muitas vezes nós deixamos a companhia, a prática, a dedicação, o culto, o engrandecimento, a glorificação, e trocamos aquele que pode fazer isto, que é Jesus, por outras coisas que muitas vezes nos matam, são homicidas, nos dão supostas felicidades ou felicidades momentâneas.
E há muitos exemplos que eu não preciso nem relatar aqui para os irmãos, porque eu creio que todos nós já fizemos isto, se não estivermos fazendo agora. Então, que tipo de vínculo, na verdade, se estabelece entre nós a partir das nossas buscas? Que nesta passagem, que neste texto, que a partir das palavras, portanto, do apóstolo Pedro, nós consigamos ter um discernimento melhor a respeito disso. Especialmente porque a partir, ou o versículo 16, claramente Pedro está colocando em ordem aquilo que está em desordem na existência destas pessoas, na existência daquele homem, e que por certo é para nós também. Leiam o versículo 16. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Convido os irmãos ainda para lermos juntos o capítulo 8, versículos 14 a 19. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os mesmos lá de trás, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo, vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo de Deus. Esta leitura nos leva a pensar o quanto nós somos influenciados por este mundo exterior, o quanto as coisas que se passam em torno de nós fazem uma mudança no nosso pensar e no nosso realizar, o quanto tem poder sobre nós, o quanto as coisas que se desenrolam nos nossos dias influenciam a nossa vida, de toda forma, para o bem e para o mal. Pedro disse: a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita. O nome de Jesus, que é poderoso, aponta para o filho obediente, aponta para o filho amoroso, aponta para o filho gracioso, aponta para o filho que não quis manter a sua condição original, aponta para o filho que se deu, aponta para o filho que se entregou, que se esvaziou, que se humilhou. O nome Jesus não é um nome mágico. O nome Jesus não é um nome que nós usemos como uma expressão que tem um efeito especial. O nome Jesus representa vida, ministério, existência. É isto que Pedro está dizendo para aquelas pessoas naquele dia. Ele está dizendo que aquele que recebeu o nome Jesus foi aquele que caminhou entre nós, foi aquele que nos ensinou a olhar uns aos outros e enxergarmos uns aos outros com igualdade, aquele que caminhou entre nós e lavou os nossos pés, quando nós estávamos cansados, quando nós estávamos empoeirados, foi aquele que nos abençoou com amizade, foi aquele que não quis permanecer na sua grandeza, mas que veio sentir a nossa dificuldade, que veio sentir a nossa dor, e que veio nos sentir aceitos, e por nos sentirmos aceitos, veio nos fazer sentirmos importantes, curados, abençoados e vivos. É isto que Pedro está dizendo. Não é só dizer o nome Jesus,
mas é compreender o que Ele é, o que Ele fez, por que fez, como fez, para que fez. E fazer, e tentar, e buscar, e esforçar-se para também fazer tal qual. A fé nele, a fé nisto, a aceitação disso, é que verdadeiramente está produzindo esta novidade diante de vocês. Irmãos, não é que o fazer o milagre não é importante. Não é isto. Os discípulos, eles caminharam com Jesus e eles vivenciaram muita coisa grandiosa. E Jesus dizia a eles, e falou a eles, e deu autoridade a eles: vocês também vão fazer isto. Não é isto. O que verdadeiramente Pedro está mostrando juntamente com João, e que é esse novo tempo de vida conduzido pelo Espírito sobre o senhorio de Jesus, é que quando eu primeiramente, eu me rendo e digo assim: eu preciso abençoar alguém, eu preciso ajudar alguém, eu preciso mostrar o caminho a alguém, eu preciso falar coisas boas a alguém, eu preciso exortar alguém, eu preciso, às vezes, dar uma bronca em alguém, porque eu amo, porque eu quero vê-lo bem. Quando esse paradigma mudar, quando nós nos sentirmos, quando sentirmos a necessidade de sairmos de nós mesmos e termos compaixão, e termos simpatia, e termos empatia, e vivermos as coisas que os outros vivem, os milagres acontecerão. Porque é nesse ambiente que o poder de Deus se manifesta. E é nesse ambiente que as coisas se dão. Porque, na verdade, não depende de nós, como Pedro falou, nem da minha piedade, né? Mas é por causa de Jesus. E isto tudo só pode acontecer por causa de Jesus. É quando Ele verdadeiramente for o Senhor da vida destes homens, quando Ele se tornou Senhor da vida destes homens, é que o milagre pôde acontecer. Pedro e João e todos os seus discípulos. Que isto também, irmãos, seja para nós um testemunho que nós acatemos, que nós aceitemos. Muitas vezes a gente lê esse texto aqui e tem esse tipo de pronunciamento: olha, isso aqui não acontece mais. Isso aqui não é mais possível. A vida pelo Espírito é a vida de Jesus, e ela nos leva a recebê-lo para dar. Não um privilégio exclusivo, e sim uma ação de compartilhar, uma ação que precisa ser compreendida a partir daquele que é o nosso mestre, como ele nos fez perceber e como ele fez no nosso lugar, como ele se entregou em nosso lugar. Que assim Deus nos abençoe, irmãos, e que as práticas que essa presença do Espírito Santo realizaram ou realizou, ou que essas práticas realizadas, como vemos, como lemos na vida desses discípulos, também sejam vistas entre nós, a partir de nós. Deus assim nos abençoe por esta fé. Amém. Vamos nesse instante cantar ao Senhor. Enquanto cantamos, vamos trazer à frente os dízimos e ofertas, a primícia que para este dia foi separada pelos irmãos, pelos irmãos, para que seja um instrumento de bênção, de vida para outros também. Louvemos a Deus. Voluntariamente, por favor. Graças, Pai. Amém. Amém.
Amém. Glória a Deus. Glória, Pai. Amém. Amém, Senhor. Sim, Senhor. Amém. Irmãos, nós nesse instante queremos passar alguns avisos aos irmãos e já abrimos a oportunidade, né, para aqueles que querem compartilhar esses avisos, que venham à frente. Quem tem aviso? Não há? Então eu darei alguns avisos que nós temos aqui à disposição para os irmãos. Primeiro, ainda sobre contribuição, todas as vezes que os irmãos passam ali pela porta, os irmãos identificam em cima da mesa um cofre, na verdade parece ali um livro. Aquele livro é o Novo Testamento, ou uma reprodução transformada no cofre do Novo Testamento, que é produzido pelos Gideões. Vê lá, tem o formato de uma caixa azul, está lá com a nossa irmã Marisa. E nós poderemos contribuir, portanto, com a confecção desse Novo Testamento, que traz também o livro de Salmos e Provérbios, para ser distribuído em escolas, em presídios, em hotéis, através desta instituição, os Gideões, na nossa pátria, na nossa cidade. Em Jundiaí, nosso irmão Cairo, que também trabalha com os Gideões, nos informou que anualmente são distribuídos 20 mil exemplares para que a palavra de Deus seja compartilhada. Então, os irmãos que desejarem poderão fazê-lo, deixando lá a sua contribuição. No dia 12 de março, às 20 horas, teremos assembleia ordinária da igreja para a leitura, para ouvirmos e aprovarmos, se for o caso, os relatórios dos gastos do que foi realizado durante o ano de 2016, sob orientação, sobre aprovação do Conselho. E teremos também a oportunidade de nomear uma comissão para um exame minucioso, mais detalhado, destes gastos. Então, convocamos a igreja, a assembleia, para esta reunião, dia 12 de março, às 20 horas. E, por fim, vou repetir mais uma vez o aviso que já tenho dado desde a semana passada, em relação às cartas que os irmãos estão recebendo. Na verdade, os membros professos estão recebendo, e eu pediria aos irmãos que pudessem ler com atenção e responder, se desejarem, estas cartas, especialmente aqueles que lerem nestas cartas um questionário, por favor, de uma forma especial, apelamos para que respondam estas cartas. Nós estamos, com isso, estabelecendo um canal, um veículo de comunicação, de opinião dos irmãos a respeito da área financeira. Eu sei que há muito que se pensa a respeito deste assunto. Nós, infelizmente, temos acompanhado muita maldade na forma das pessoas pensarem sobre este assunto e, consequentemente, como falamos na palavra, influenciando às vezes a nossa postura. Nós gostaríamos, portanto, de abrir um canal de comunicação para orientação, para compartilhar pensamentos e ideias, e especialmente para aprendermos juntos o que a palavra de Deus nos fala sobre esse tema.
Então, pedimos aos irmãos, especialmente aqueles que encontrarem um questionário na sua cartinha, que responda, devolva isso para o pastor, para um presbítero, até para os diáconos, se desejarem, eles nos encaminharão esse documento. Servirá para que nós desenvolvamos a continuidade de uma pastoral financeira. Nós falaremos isso pessoalmente, como já o fizemos esta semana, e agradeço a Deus, porque foram momentos maravilhosos, edificantes. Espero que tenha sido também para as pessoas com quem conversei esta semana. Queremos usar o púlpito em forma de pregação, usar a escola dominical como estudo e também os grupos pequenos para falarmos sobre este assunto. Então, irmãos, isto faz parte da vida da igreja e nós precisamos conversar sobre isto. Então, é o nosso convite, o nosso apelo para que o irmão não seja indiferente a este documento, mas responda e devolva, por favor. Nós, nesse instante, então, vamos encerrar. Nós temos no boletim alguns avisos. Por favor, não se esqueçam aí o aviso do acampamento. Está chegando o acampamento, os irmãos não se esqueçam. Procurem nossas irmãs Maiara, Marcelo, não, Marcelo vai dar um aviso relativo ao acampamento, né? Sim, reforçando o aviso, no dia 25, no sábado, a Coordenadoria de Adultos está preparando uma programação para os adultos, né? Então, nós vamos chegar às 8h, tomar o café da manhã, às 9h nós vamos ter uma palestra com o reverendo Sérgio, teremos a tarde livre para confraternização. Então, aqueles irmãos que não vão passar todos os dias no acampamento e querem passar um dia, que elejam sábado, para passar lá com a gente. Vai ser muito gostoso, tem um custo de R$50 por pessoa, incluso café da manhã, o almoço, a janta e o chá da noite. Tá? Pode falar comigo e com a Cláudia. E o acampamento integral fica em R$200, né? Aqueles que desejarem participar, se inscrevam, a nossa irmã Maiara e os demais irmãos responsáveis, portanto, para o recolhimento destas inscrições. Ok, esses avisos nós temos aqui à disposição, nós temos no boletim... sim, estava me esquecendo, a semana que vem, de manhã, eu, o pastor e o coral, estarão lá na IPI de Franco da Rocha, atendendo a um convite do pastor José Aparecido, quando esteve aqui o ano passado, nos fez este convite, e a semana que vem nós estaremos, portanto, na escola dominical. Os irmãos não estarão presentes, né? O coral e também eu. Então, aqueles que vierem à escola dominical receberão aula em conjunto aqui com o nosso irmão Flamínio, por favor. Ele estará conosco, compartilhando, portanto, a palavra de Deus na oportunidade. E os demais estejam aqui por volta das 7h15 da manhã. Por quê, irmãos? Porque o pastor nos informou que a igreja está preparando uma recepção, um café da manhã, para aqueles que irão. Pedimos, portanto, aos irmãos que vão, acompanhando o coral, seja porque estão dirigindo o carro, ou porque fazem parte também do coral, que deem os seus nomes para as nossas irmãs Marisa e Laís, para que saibamos, assim, a quantidade de pessoas que deverão participar do café da manhã e também das atividades daquela manhã. Ok? Deus abençoe a todos, na paz do Senhor Jesus. Como aqui chegamos, nós possamos voltar para o nosso viver cotidiano, animados, reforçados, encorajados pelo culto que prestamos, pela palavra de Deus que ouvimos, pelos louvores que cantamos, pelas orações que fizemos. Vamos nos colocar de pé, vamos cantar mais um hino e vamos louvar ao Senhor com este cântico. Com meu coração eu creio e com minha boca eu confesso, tu és o único Senhor e Salvador. Deixo
seu trono, sua glória, por me amar em homem se tornou, morreu em meu lugar, mas com poder ressurgiu. Nome sobre todo nome, é o nome de Jesus, que desceu dos céus à terra, se entregou. O cordeiro que foi morto, o leão que ressuscitou, não há outro. Recebei a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno e insondável de Deus, nosso Pai, que a comunhão, que o consolo, que a vida do Espírito estejam com os irmãos unidos neste lugar, com o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém.